Muito bom. O executivo João Gualberto Pereira se entregou hoje à Polícia Federal em Curitiba. Ele é o terceiro nome da indústria Axfor de Santa Catarina levado para carceragem na 9ª etapa da Operação Lava Jato. A empresa é acusada de pagar propina para obter contratos com a BR Distribuidora subsidiária da Petrobras. A empresa de Santa Catarina, que produz tanques de combustível, é o principal foco da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Lava Jato. O ponto de partida dessa nova etapa foram as revelações feitas em delação premiada pelo ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Barusco revelou que abriu 19 contas em bancos suíços para receber as propinas de contratos com a Petrobras. Disse também que o esquema fraudulento começou em 1997. Hoje, a Justiça Federal de Curitiba ouviu 3 testemunhas de acusação no processo que envolve executivos da construtora Camargo Correia e UTC, entre elas a ex-gerente da Petrobras, Venina Velosa da Fonseca. Ela relacionou todo o sistema de corrupção na Petrobras com os altos escalões da República. Venina era gerente indicada da área de abastecimento, comandada por Paulo Roberto Costa. O ex-diretor da Petrobras declarou esta semana que se arrependeu de participar do esquema de corrupção na estatal. Situação semelhante à de Henrique Pisolato. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi condenado a 12 anos de cadeia no processo do Mensalão e está em liberdade na Itália. Recentemente, ele também se declarou arrependido e até passou a frequentar uma igreja protestante. Nestes casos, sempre surgem dúvidas. Por que os acusados só se arrependem depois de cair nas mãos da justiça? E será que eles realmente pretendem reparar os danos cometidos ou apenas buscam algum tipo de benefício? Não se arrepende de nada. Ele só pensa na família dele, ele não pensa no povo. Porque eles fazem tudo novamente. No caso de arrependimento, o Código Penal brasileiro prevê redução de pena em 2 situações: quando o réu desiste de levar o crime adiante ou quando procura reparar o dano cometido antes do indiciamento, como, por exemplo, devolver o produto de um roubo. O crime é uma explosão de egoísmo. Eu quero prazer e eu pouco me importo com o prejuízo que eu estou lhe causando. Agora, quando vem a consequência vem maior do que aquele prazer, muitas vezes vem aí este arrependimento tardio. Para a psicologia, o arrependimento exige mais do que palavras. É preciso uma mudança de atitude. Não existe uma maneira de você ter certeza absoluta de que alguém tenha se arrependido de um ato. É importante anotar que o cinismo não tem limite. Olha, nós procuramos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para saber sobre as denúncias de Pedro Barusco de que o esquema de corrupção na Petrobras começou durante a gestão dele. A assessoria de imprensa informou que não conseguiu contato com o ex-presidente que está fora do país. Vamos falar sobre arrependimento aqui, Etevaldo. A cadeia faz as pessoas refletirem um pouco, não faz? Faz. Toda forma de punição, quando, digamos, esses envolvidos em grande corrupção, é claro que eles tinham a ilusão de que eles não seriam pegos. O esquema era tão grande, quer dizer, e com nomes até bonitos. Você tem, aliás, a própria justiça está criando o My Way, quer dizer, e que são histórias que relembram esses aspectos, né? E eu acho que isso faz parte da natureza humana, né? Quando a ideia do crime e castigo, exigir arrependimento. Eu tenho arrependimento de algumas coisas, não necessariamente de crimes, mas de decisões erradas que eu tomei. Eu me lembro que, ao ver pela primeira vez o Muro de Berlim, lá nos anos 80, aquilo me deu um choque tão grande. Eu disse: como que eu fechei os olhos a isso durante toda a minha juventude, tá certo? Olha aqui, ó, o Bob Juliano Fox disse que a cadeia não recupera essas pessoas. O Enio Torres Granel, afinal, independentemente da corrupção de hoje, vamos ter leis mais severas contra a corrupção ou vamos morrer secando gelo? Será que são leis, Leandro Carnal? Eu acho que as nossas leis são duras, as nossas leis são muito incisivas, está faltando uma vontade efetiva de aplicá-las. Já que nós temos uma expressão brasileira que nenhum amigo meu estrangeiro jamais entendeu, essa lei não pegou. Nenhum estrangeiro jamais entende
entende essa expressão. Eu acredito no arrependimento, nós nos arrependemos com frequência de opções, de caminhos no trânsito ou até de casamento. Eu não acredito em arrependimento que só ocorre após você ter sido surpreendido e punido. Este arrependimento, a posteriori, ele está mais próximo de uma mudança de tática para negociar uma saída do que uma sincera vontade de fazer aquilo que na teologia judaica é techuvá, a volta ao bem. Eu acredito que se eles não tivessem sido pegos e denunciados, eles estariam muito felizes em Miami sem nenhum arrependimento. O Eunice Quitano aqui pelo Facebook, depois de embolsar umas verdinhas é fácil se arrepender. Agora, arrependimento pode significar, o arrependimento mesmo, significar uma retomada da ética, por exemplo? Pode, que o ser humano é falho, se reconhece falho, a ideia de errar é humano, é uma ideia dupla, primeiro diz que é próprio da gente errar e ao mesmo tempo que errar nos torna humanos. E eu dou como um exemplo claro em sala de aula que uma das tarefas que você e eu mais treinamos desde 1 ano de vida, que é andar diariamente, no meu caso há mais de 50 anos, eu ainda tropeço. É sinal de que a prática não produz a perfeição e o erro acompanha a nossa espécie. Porém, arrepender-se a posteriori e reconhecer que errou, quando não é mais possível esconder, parece mais uma negociação para uma saída honrosa e para salvar o seu. Edevaldo, o Oscar de Castro aqui está falando, e para quem mata? Arrependimento? Matar pode ter circunstâncias. Se foi num momento absolutamente de irreflexão, tomado por uma emoção fortíssima, eu acho que é possível haver arrependimento, sim. Agora, uma morte planejada friamente, né, por alguém a morte mais dolosa possível, eu acho que não há arrependimento e não deve haver também muita complacência da justiça, né?